Para a palestra desta noite, teremos como reflexão o tema As Leis Divinas e ou Leis Naturais, baseado no livro dos Espíritos, no terceiro livro, o capítulo Leis Morais. E quem irá contribuir com o estudo desta noite será o nosso companheiro e amigo Alexandre Moll. Seja bem-vindo, Alexandre, e um ótimo trabalho. Boa noite, Eurípides, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês, é sempre uma alegria estar aqui. Pois bem, como foi anunciado, o nosso objetivo é estudar o tema das leis divinas e das leis morais. Essas leis naturais, essas leis divinas que advêm desse Deus, desse Criador, dessa inteligência suprema, elas são colocadas em prática por esses co-criadores em plano maior. Quem são esses co-criadores? São os espíritos altamente evoluídos, espíritos que estão numa dimensão crística, que um dia também nós estaremos lá nessa condição, porque assim é a evolução do espírito. Esses espíritos que chegam nessa condição, os anjos e os arcanjos das escolas religiosas tradicionais, como diz ali André Luiz, esses espíritos que chegam nessa condição de potência espiritual, eles não ficam na ociosidade contemplativa no mundo espiritual. Muito pelo contrário, eles são chamados ao trabalho. E quanto mais competência, maior são os desafios desses espíritos. São eles que aplicam essas leis divinas. Nós somos os chamados co-criadores em plano menor. Nós estamos ainda engatilhando. Estamos aqui aprendendo essas coisas. Por isso nós nomeamos essas coisas, por isso que os espíritos nos trazem isso de uma forma quase que pueril, muito didática, né? Para que a gente comece a refletir e a pensar sobre essa questão. Então nós somos espíritos ainda que estamos no pré-primário. Outros já estão lá no pós-doutorado. E esses espíritos que estão no pós-doutorado, eles são esses co-criadores em plano maior. São eles que movimentam e acompanham a aplicação dessas leis divinas. Quando a Terra foi construída, segundo diz Emmanuel no livro A Caminhos da Luz, partindo do pressuposto que ele esteja certo, né? Potências espirituais se reuniram num plano maior para decidir sobre a criação da Terra. E então traçou-se todo um projeto do ponto de vista material, assessorado pelas essas potências espirituais, para que a Terra fosse então construída. E ela demorou alguns bilhões e bilhões de anos para que pudesse ter condição de vida material como tem hoje. Então a Terra foi construída sob a coordenação desses espíritos e foi então escolhido um espírito do nível crístico para acompanhar o progresso da Terra do ponto de vista material e principalmente para acolher os espíritos que aqui aportariam, que somos nós. Ou melhor dizendo, os princípios inteligentes que aqui se aportariam. E aí começou a história da Terra. Então essa é a ideia que os espíritos nos trazem e que André Luiz, com essa obra que veio mais ou menos 100 anos depois da codificação de Allan Kardec, André Luiz ele vem ampliar o conceito, o entendimento sobre as questões espirituais ou espiritualistas. Pois bem, então vamos começar pela lei de adoração. Lá na parte terceira, o Allan Kardec vai lá e pega lá o capítulo Lei de Adoração. Ele trabalha com várias perguntas, 30, 40, 50 perguntas, né? Nosso tempo não permite isso. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma ou outra pergunta que eu achei mais importante e julguei ali para a gente poder discorrer sobre ela. Pois bem, na questão 649, ele pergunta, em que consiste a adoração? Gente, lembrando que a adoração aqui tem que ter não é no contexto pejorativo, aquele contexto piegas,
de ajoelhar e adoraram. Adoração aqui, ele tem um outro entendimento, não um entendimento religioso comum, né? Vejamos, a resposta é, na elevação do pensamento a Deus, pela adoração, ou seja, pelo mecanismo da adoração, o homem aproxima sua alma de Deus. Na 650, então, Allan Kardec pergunta de novo, a adoração resulta de um sentimento inato ou é fruto de um ensino? Segundo a resposta, de um sentimento inato. Mas a mãe e o pai ensinam desde cedo, levam no catecismo, na evangelização do centro espírita, tudo isso não contribui, claro. Mas aquela ideia de uma existência divina, ela já é inata no homem. Por quê? Porque como origem, como a nossa origem é Deus, a partícula divina está em cada um de nós. A essência divina está em cada um de nós. Então nós viemos de Deus através de um mecanismo que eu desconheço, adentramos na matéria como princípio inteligentes, começamos a viajar nela na nossa evolução, e à medida que vamos potencializando a nossa razão e a nossa espiritualidade, nós vamos automaticamente nos conectando a Ele, ao Criador, a essa inteligência suprema. Por isso que é inato no homem essa ideia de Deus. Se nós pegarmos uma tribo primitiva qualquer, que existem por aí, e se observar o comportamento daquela tribo, né, fazer um estudo antropológico ali sobre o comportamento de qualquer tribo que existe no mundo, nós vamos perceber que existem rituais de adoração, que ninguém ensinou, é inato. Então, desde cedo, desde as suas primeiras experiências, o espírito encarnado já busca Deus. E tem as fases, né? Que chamamos de litolatria, fitolatria, zoolatria e mitolatria ou mitologia. A fitolatria é quando o espírito busca a existência de Deus na matéria, na lua, no sol, nas estrelas. Depois ele busca nas plantas, depois ele busca nos animais. Há momentos em que ele mistura, até ele chegar à mitolatria ou à mitologia, quando ele começa a buscar Deus nos próprios homens, os chefes das tribos, aqueles que já partiram, e começa a desenhar aquele processo de mito. Então muitos de nós, a maioria de nós, precisamos ainda, né, ainda temos esses resquícios de buscar mitos. É por isso que muitos de nós ainda adoramos estátuas, adoramos, né, alguns mitos aí que não merecem ser adorados. Pois bem, então, neste processo que o espírito viaja, dentre o horizonte tribal, o horizonte agrário, o horizonte civilizado, até ele chegar no horizonte espiritual, que é onde nós estamos adentrando agora, ele busca Deus de diversas maneiras. Aí tem a fase do politeísmo, quando as civilizações buscam ou buscavam Deus em vários deuses, até chegar à ideia que nós estamos hoje, meio confusa, é fato, mas nós ainda buscamos Deus, né, Natália? Às vezes buscamos um Deus antropomórfico, né? Um Deus punitivo, que pune. Nós estamos nessa fase ainda, mas é natural, até chegarmos a uma condição que nós estaremos em comunhão indescritível com Deus, como citou ali André Luiz, quando ele fala dos co-criadores em plano maior. Então, a lei de adoração é uma lei da natureza que tem por objetivo estimular os espíritos a caminharem em direção a essa inteligência suprema, a Deus. Pois bem, agora vamos à lei do trabalho. Logo à frente, Allan Kardec trabalha sobre a lei do trabalho. Ele faz a seguinte pergunta: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? A resposta é: o trabalho é uma lei da natureza, e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais. E quando a gente diz trabalho, nós não estamos falando só do trabalho físico, o trabalho intelectual, o trabalho remunerado, não. O que é o trabalho? Na questão 675,
ele continua: só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? A resposta: não. O espírito trabalha, assim como também o corpo trabalha. Toda ocupação útil é trabalho. Então, toda ocupação útil é trabalho. Eu agora estou trabalhando. Vocês também estão trabalhando. O pintor, quando está pintando, está trabalhando. O poeta, quando está escrevendo, está trabalhando. O músico, quando está compondo, também está trabalhando. A pessoa, quando está fazendo um serviço de casa, também está trabalhando. O criminoso, quando está roubando e matando, está trabalhando? Dentro dessa colocação, obviamente que não. Por quê? Porque não é uma ocupação útil. Então, é através do trabalho que o espírito se aprimora. Ele só evolui através do trabalho. Né, Natália? Então, o trabalho faz com que o intelecto se desenvolva. Desenvolvendo o intelecto, ele desenvolve a sua massa crítica e começa a se potencializar. Reparem para vocês verem, antigamente o trabalho era todo material, físico. À medida que as pessoas foram se intelectualizando, foram surgindo as ciências, a filosofia, as pessoas começaram a estudar e a se potencializar e se gabaritar. E o trabalho tomou uma conotação muito mais intelectual do que material. Então, hoje, aqueles que se desenvolvem mais, que estudam mais, né, naturalmente, têm melhores empregos e ganham melhores salários. É fato. Todos merecem o mesmo respeito, mas uma professora de educação primária tem todo o nosso respeito e admiração. Mas aquela que dá uma aula de doutorado no curso de biologia é uma pessoa que tem um índice de conhecimento muito mais aprimorado, sem dúvida nenhuma. É por isso que ela ganha muito mais. Então, o trabalho é tão importante que no Livro dos Espíritos, nós vamos ver a seguinte figura. É o único desenho que tem toda a obra da codificação espírita. Isso aqui é um pedaço de uma vinha, né? Ali nós temos a cepa, algumas folhas, temos um bago, né, com uvas. Então veja bem, olha o que está escrito ali. Eis o emblema do trabalho do Criador. Eles falando para Allan Kardec. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o caule. O espírito é o licor, o vinho. A alma, ou espírito ligado à matéria, é o bago, o fruto. O homem quintessencia o espírito, ou seja, aprimora o espírito, pelo trabalho. E tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimentos. Ou seja, dentro dessa mecânica que Deus criou através de suas leis, o espírito só adquire conhecimentos encarnando. E encarnando, obviamente, ele está trabalhando. E está trabalhando, ele está se desenvolvendo. Um motorista de caminhão, quando está dirigindo, ele está com o seu senso, seu cérebro, né, sua estrutura neurológica toda em funcionamento. Atento a mínimos detalhes. Isso ele está potencializando o seu intelecto. Todos nós, quando trabalhamos, estamos potencializando o intelecto. E isso é que faz com que a criatura evolua. Mais uma lei, a lei de reprodução. Pois bem, lembrando que, segundo o entendimento espírita, só se reproduz na matéria, tá? Não existe reprodução no mundo espiritual. Pelo menos é o que nos dizem, né? Se eu chegar do outro lado e ver uma mulher grávida, hein, Flávio, eu vou mudar o meu conceito, né? Mas tudo é possível, né?
Enfim, mas a princípio não. Allan Kardec faz a seguinte pergunta: a reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza? Evidentemente. Sem a reprodução, o mundo corporal perecia. Lógico, isso é muito, muito simples, né? Mas, enfim, nós encarnamos, né, no ventre de uma mulher, ela nos reproduz do ponto de vista biológico, molecular e tudo mais, né? As plantas se reproduzem, os animais se reproduzem, as estrelas se reproduzem. Ou seja, a reprodução é uma lei da natureza. Mas a reprodução, no sentido material, até onde eu entendi, não existe reprodução em mundos espirituais. A reprodução que existe no mundo espiritual é a reprodução do conhecimento e a reprodução dos sentimentos. Mas a reprodução daqui que nós estamos falando, biológica, ela é característica desse mundo que aqui estamos. Porque o espírito, para reencarnar, ele precisa, obviamente, de uma mãe que o acolha, de um pai que contribua, né, com seus gametas e tal, para que haja essa reprodução e o espírito possa, enfim, passar da dimensão espiritual e penetrar na matéria, na dimensão física, para que ele possa, enfim, estagiar e, através do trabalho, evoluir. A lei de conservação, segundo diz lá no Livro dos Espíritos, é uma lei da natureza muito importante também. Lembrando que a conservação, até onde eu entendi, do ponto de vista material, ela é temporária. Tá? Nada se conserva do ponto de vista material eternamente. Nada. Nenhum planeta, nenhum sol, nenhum corpo vai ficar eternamente como está. Mas, durante o período em que se está, por exemplo, encarnado, o espírito precisa de conservar o seu corpo. E como que ele conserva seu corpo? Ora, obviamente, dando a ele um bom trato. Se o sujeito fuma demasiadamente, bebe demasiadamente, não pratica esportes, não tem uma boa alimentação, naturalmente o seu tempo de conservação vai ser menor. Um planeta do qual os seus habitantes, né, façam mau uso dos recursos minerais, dos recursos hídricos e tal, o seu tempo vai ser mais restrito. Mas o fato é que toda matéria é destrutível e vai se transformar e é perecível. Então, existe a conservação, mas essa conservação é temporária. Olha aqui, na 702, o Allan Kardec pergunta: o instinto de conservação é uma lei da natureza? Aqui ele está falando do instinto, né? Sem dúvidas, todos os seres vivos os possuem, seja qual for o grau de sua inteligência. Nuns é puramente mecânico, noutros é racional. Bom, nos vegetais e principalmente nos animais, o instinto de conservação, ele é mecânico, né? Eu nunca vi um animal suicidar. Apesar, dizem que o escorpião, né, tem certas ocasiões em que ele se mata, mas, enfim. Eu também nunca vi uma vaca, por exemplo, se jogar de um precipício, né, ou alguma coisa assim. Então, o animal irracional, ele tem um instinto de conservação muito forte. O princípio inteligente, estagiando para o reino hominal onde estamos, ele traz esse instinto de conservação. Só que agora ele é racional. Por quê? O homem, desenvolvendo a sua razão, desenvolvendo a inteligência, ele morde a maçã, como está lá na Bíblia, né? Lá naquela metáfora. Ou seja, ele adquire o conhecimento. Adquirindo o conhecimento, ele conquista o livre-arbítrio. E quando ele conquista o livre-arbítrio, ele caminha com as suas próprias pernas. É mais ou menos assim, uma historinha muito simples. Imaginemos que Deus seja uma mãe que criou o seu filho, pariu o seu filho. Nos primeiros dias, o filho precisa de ser amamentado, seja acolhido, protegido e tudo mais. Aí o filho vai crescendo, a mãe carinhosamente vai
o assessorando. Quando o filho toma a adolescência, ele já anda com as próprias pernas. Aí começa a fazer umas besteiras, né? Quando ele assume a idade adulta, ele, opa, a vida me pertence. A mãe acompanha, vê o filho fazer burradas, mas ela tem que respeitar. Apesar que muitas mães e muitos pais hoje, né, interferem no processo. Aí vem os problemas. Mas enfim, Deus age assim para conosco, né? Ele vai nos tutelando, nos tutelando. Somos ainda crianças que estamos saindo do pré-primário. Mas agora, né, Natália, nós já temos o livre-arbítrio, achamos que já sabemos tudo. Aí nós quebramos a cara. Mas ele deixa que isso aconteça, porque é a lei de aprendizado. É assim que nós vamos aprender. E aí tem pessoas que se suicidam, por diversas circunstâncias. Uma depressão, né, uma doença de um traço genético, uma questão comportamental, orgulho, vaidade, nem sempre é isso, né? Mas enfim. Porque alguém pode perguntar, mas então e os títulos de conservação não valem mais? Não, ele continua valendo, só que a criatura agora, detentora do livre-arbítrio, ele escolhe o que quer fazer, inclusive se matar. Mas a lei é reparadora, a lei não é punitiva. Naturalmente, a lei traz a criatura para o realinhamento. Só que esse realinhamento, muitas vezes, ele é doloroso, ele é traumatizante. Mas faz parte do processo de aprendizado, né? Então, essa lei de conservação. Agora nós temos a lei de destruição, logo em seguir. Aí alguém pode achar, mas isso é um paradoxo, né? Lei de conservação, lei de destruição. Como é que é isso? Não, a destruição é uma lei. A conservação é temporária, né? Do ponto de vista material. Mas se ela é temporária é porque ela vai se destruir. Porque tudo que é um agregado de átomos ou de matéria tem o seu tempo de validade. Então a destruição é uma lei da natureza. Os nossos corpos vão se destruir. Normalmente eles duram aí de 80 anos, se tiver uma boa alimentação, 90, 100 anos. Se a gente tiver uma vida equilibrada, né? Então o corpo tem data de validade. É o período que o espírito precisa para se aprimorar, se relacionar, conhecer várias ciências, passar por várias experiências, né? Amar, odiar, se decepcionar, né? Ter alegrias, ter tristezas. Então é o tempo que Deus criou para que essa criatura possa ter esse estágio na matéria. Mas a matéria é perecível. Então a destruição é uma lei da natureza. Mesmo assim, quando os nossos entes queridos desencarnam, nós entramos em desespero, né? Muitas vezes. Então, a Terra tem o seu tempo de validade. Segundo dizem os astrofísicos, é daqui 3 ou 4 bilhões de anos. Até que os recursos minerais sejam todos esgotados. Então, por incrível que pareça, por mais paradoxal que pareça, a destruição do planeta é necessária. Mas desde que seja na justa medida. Porque se nós adiantarmos demais a destruição, nós vamos sofrer muito mais, como coletividade humana, como já então estamos começando a sofrer. Por quê? O tempo da Terra é proporcional à evolução do tempo da coletividade humana, como já aconteceu com outros planetas. Acredito que Marte já esteja dentro dessa concepção, já teve o seu tempo de validade. Talvez tenha ainda vida no mundo espiritual, na dimensão espiritual, mas na dimensão material não tem mais. Então, os nossos rios vão secar, as nossas matas vão ser destruídas, os animais vão morrer, até que nós, então, não conseguimos mais sobreviver neste planeta. Mas, em contrapartida, tudo leva a crer que a coletividade humana já está num estágio de evolução que não precisa mais da matéria como nós a conhecemos. Tanto é que nós fazemos intercâmbio com o mundo espiritual. Ora nós ficamos de lá, ora nós ficamos de cá. Para quê? Para já aprender a viver sem a matéria. Só que a gente chega do outro lado e tem aquela dificuldade de adaptar. Não tem novela, não tem Atlético e Cruzeiro, não tem boteco, não tem cerveja gelada. Aí o sujeito bate de lá, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero voltar, né?
Mas aquele sujeito que já está mais esclarecido, não, que lugarzinho gostoso, deixa eu aprender aqui, deixa eu me aprimorar, deixa eu trabalhar, deixa eu ajudar, deixa eu estudar. Né? Então, esse intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual é exatamente para a gente já começar a aprender a viver sem a matéria. Tem uma coisa interessante que eu estava lendo sobre uma obra do André Luiz. Ele diz que os 2 chakras que praticamente ficam desativados no mundo espiritual é o chakra ligado aqui à questão do estômago, né, digestivo, e o chakra genésico, ligados às relações sexuais. Eles praticamente ficam em stand-by no mundo espiritual, porque nós não fazemos uso da matéria alimentar como nós conhecemos e nem também fazemos relação sexual como estamos acostumados a fazer. Então esses 2 centros de forças entram em stand-by, mas quando volta à Terra eles são acionados imediatamente, né? E alguns se acionam até demais. Mas enfim, então a destruição é uma lei da natureza. Bom, agora, essa outra lei que é muito importante, que é a lei de sociedade. Alguém já disse, não sei quem, que nenhum homem é uma ilha. E a grande verdade. Não se evolui se não se relacionar. Não se evolui sozinho. Nenhum homem evolui se não tiver relação. É por isso que nós encarnamos, para começar, no ventre de uma mulher. Primeiro tem a ação do pai, não podemos esquecer, né? Que eu acho que até é o mais importante da história. Mas enfim, depois vem a ação da mulher, brincadeira, viu gente? Mas aí o espírito encarna e ele já começa a se relacionar com a mãe desde novinho. Precisa amamentar, precisa do acolhimento, precisa do carinho e começa a desenvolver nessa relação social. Os animais, por exemplo as tartarugas, né? Elas quebram a casquinha do ovo ali, saem para dentro da água e nem olham para trás, não sabe nem quem é a mãe. Mas os mamíferos não. Os mamíferos dependem da amamentação. Dependendo da amamentação, eles já começam a construir um laço de afetividade com a mãe. No homem, isso é ainda muito mais aprimorado. Por isso que nós somos mamíferos. Né? Então começa desde novinho. O espírito precisa do acolhimento, ele precisa do afeto, ele precisa do primeiro contato social, que é a mãe. A partir daí ele começa a sua trajetória de evolução. Allan Kardec pergunta: a vida social está na natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Lógico, se nós temos todos esses atributos, né, de comunicação, obviamente é para nos relacionar. Então, viver em sociedade é fundamental, por pior que a sociedade seja. Por pior que seja, as nossas relações sociais sejam as nossas relações sociais, as nossas relações familiares, as nossas relações de trabalho, é melhor tê-las do que não tê-las. Platão falava na sua filosofia do dualismo, mundo concreto, mundo sensível, mundo das ideias, mundo inteligível. E segundo a ideia dele, o homem precisa deixar o mundo concreto para viver o mundo das ideias. Ele não está falando de mundo espiritual não, tá? Ele está falando de campo das ideias. Nós podemos até dentro de uma analogia espírita trazer isso para esse entendimento. Mas ele falava isso, então quer dizer, o homem precisa sair da matéria para viver o campo das ideias, que ele dizia que era mais importante. Já Aristóteles não. Ele não derruba o conceito desse dualismo do Platão, mas ele vem dizer que o mundo concreto é importante, o mundo das ideias é muito importante, mas o homem deve buscar o quê? A justa medida, o ponto de equilíbrio entre o concreto e o espiritual ou intelecto. E ele dizia, então, que o homem é um ser social. E nasce o conceito de animal político, né?
Porque somos animais dentro de uma polis. Sendo dentro de uma polis, dentro de uma comunidade, nós somos políticos por natureza. Então, o homem é um ser político que se elabora através do trabalho e da relação social. Então, não adianta correr do outro, não. É lógico que a gente precisa disciplinar, moldar as nossas relações, tomar certos cuidados, né? Mas é exatamente no trato com o outro, na relação, que a gente evolui. Porque muitas vezes nós nos espelhamos no outro, né? Nós nos enxergamos no outro. Aí alguém pode dizer, mas e aqueles monges lá, tibetanos, né, que vivem nas montanhas do Tibete, meditando? Bom, talvez sejam espíritos que já estejam numa condição bem desenvolvida, mas eu particularmente ainda acho que se eles estivessem no relacionamento, estariam sendo mais úteis. Mas enfim. Então, a lei de sociedade é uma lei muito importante que nós temos que preservá-la. A lei do progresso. Tudo tende para o progresso, gente. Hoje nós achamos que nós estamos mal, né? Que a Terra está violenta, que o Brasil está violento. Podem ter certeza que está no seu melhor momento, por incrível que pareça. Basta a gente olhar para a história. Há 60 anos atrás, quase 60 milhões de pessoas foram destruídas pelo nazismo e pelo comunismo. É um desastre, o holocausto só de judeus foram 6 milhões. Gente, isso tem 60 anos. Os judeus eram levados para as câmaras de gás e morriam asfixiados. 60 anos atrás, não foi muito tempo não. Hoje nós temos barbáries no Rio de Janeiro, aqui em Divinópolis, no Brasil todo, infelizmente, mas podem ter certeza que estamos no nosso melhor momento. E a cada momento nós vamos evoluir mais, por incrível que pareça. Por quê? Porque o progresso é uma lei da natureza. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Tá. Eu vou ter que pular aqui, gente, porque infelizmente o tempo voou. Vou passar para a lei de igualdade que vem logo a seguir. Não, mas espera aí, tem uma coisa importante aqui que eu não posso deixar de falar. O homem pode retrogradar? O que vocês acham? Não. Segundo o ensino dos espíritos, né? Os hindus acham que sim. Aquele conceito de karma e dharma, que se o homem for muito mal, ele pode encarnar, por exemplo, nas castas inferiores, nas castas, ou até como animais, né? Veja bem, o retrogradar aqui é no sentido intelectual e espiritual. A gente pode retrogradar do ponto de vista social. Você pode vir numa condição social boa e na outra não. Tem dois romances do Emmanuel, que se chama, o primeiro, Há 2000 anos, onde ele era o senador Públio Lentulus na época de Jesus em Jerusalém. Ele acompanhou o julgamento de Jesus, aquela história toda, né? Ele era um senador romano. 50 anos depois, o mesmo livro conta a história dele mesmo. Ele veio como um escravo chamado Nestório, continuando a sua trajetória. Então ele retrogradou do ponto de vista social, mas não do ponto de vista da moral e do ponto de vista intelectual. Isso são patrimônio do espírito. A gente não perde. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Não. É sua consequência, mas nem sempre o segue imediatamente. Quer dizer o quê? Que nem sempre o homem mais intelectualizado é o mais desenvolvido moralmente. É muito comum você encontrar pessoas e espíritos, aparentemente, com pouco desenvolvimento, no sentido cognitivo, intelectual e tal, mas com uma moral extremamente evoluída. Mas decorreu do conhecimento das coisas. Ok? A lei de igualdade. Essa é uma lei que muitas vezes causa muita confusão, né? Todos os homens são iguais perante Deus? Sim. Todos tendem para o mesmo fim, e Deus faz as suas leis para todos. Diante de Deus, nós somos todos iguais, em direitos
e em deveres. Perante o Estado, também somos iguais, em direitos e em deveres. Na questão 804, ora, por que Deus não concedeu as mesmas aptidões a todos os homens? Ora, se somos todos iguais, por que nós temos espíritos altamente evoluídos, como, por exemplo, uma Madre Teresa, um Chico Xavier, e outros que estão aí fazendo barbáries? Será que Deus criou privilégios? A resposta: Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um deles viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, obteve maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade da experiência alcançada e na vontade, que é o livre-arbítrio. Então, vejam bem que interessante, a igualdade existe perante Deus, mas nós somos todos diferentes, graças a Deus que o somos. Por quê? Cada um tem o seu tempo, e cada um construiu dentro do seu tempo a sua própria história, com vontade ou com má vontade, usando bem o livre-arbítrio ou mal o livre-arbítrio. Por isso temos aptidões diferentes. Por isso está lá naquela palavra, parábola do talentos. Um homem recebeu um talento, outro recebeu 2 e o outro recebeu 5. Por quê? Porque um teve mais vontade do que o outro. O que o recebeu 5 teve muito mais vontade do que o que recebeu 2. E teve aquele outro que enterrou o talento. Não teve vontade nenhuma. A fila anda. A lei do progresso não é uma lei divina? A fila andou. Você parou, você ficou para trás. Você não retrogradou, mas você estacionou. Então, há de se ter esse entendimento. Porque hoje só se fala em igualdade. É um direito, mas existe a diversidade, a diferença dentro da igualdade. A igualdade está no mesmo direito que todas as pessoas têm. Mas você não pode querer que todo mundo caminhe igual. É por isso que as experiências socialistas acabaram em fracasso. Você não pode premiar um sujeito que tem muita vontade especializado a ganhar o mesmo salário de um que não tem. Aí você vai contra uma lei da natureza. A lei de liberdade. Haverá posições no mundo em que possa vangloriar-se de absoluta liberdade? O que vocês acham, gente? Olha que interessante, não. A gente fala tanto em liberdade, né? Ah, eu tenho que ter liberdade. Todos nós temos que ter liberdade. Para mim, a única liberdade verdadeira é a liberdade da consciência, de pensamento. Olha que os espíritos respondem, que interessante. Não, porque todos precisais um dos outros, tanto os pequenos quanto os grandes. Desde que 2 homens estejam juntos, há entre eles direitos e deveres a serem respeitados. E, portanto, nenhum deles gozará de liberdade absoluta. Então, a liberdade absoluta, enquanto estamos em sociedade, não existe. Por quê? Onde termina o meu direito, começa o direito do outro. A liberdade para os espíritos superiores existe? Eu acredito que sim, plenamente. Porque eles têm uma consciência altamente desenvolvida que não precisa mais de regras e de leis para dizer o que pode e o que não pode. Vive naturalmente. Agora nós não. Ah, eu tenho liberdade de expressão. Tem, você fala o que você quiser. Mas se você ofender alguém publicamente, é arriscado você ter que pagar uma ação de danos morais. Fulano é corrupto, ladrão, vagabundo. Beleza. Você publica isso na rede social. Você prova? Não. Se ele te processar, você vai pagar um preço da sua liberdade. Eu tenho liberdade de ir e vir? Tenho. Mas eu tenho que andar na calçada, atravessar na faixa de pedestre. Senão eu vou ser atropelado. Ou seja, a liberdade anda lado a lado com os deveres e com os direitos do cidadão. E hoje, infelizmente, no Brasil só se fala em direitos. Aboliram a palavra deveres.
E todo mundo quer direito, e o ser humano, o espírito precisa de disciplina, de regras, ou então entra em colapso. Bom, é a minha opinião, né, gente? Não quer dizer que eu esteja certo, não. E, finalmente, a lei de justiça, amor e caridade. Nosso tempo está se esgotando, eu vou resumir aqui. Essas 3 leis, Allan Kardec juntou nessas 3 leis aí, que ele entende que são as mais importantes. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. 2 coisas determinam esses direitos, a lei humana e a lei natural. Bom, então nós temos a lei divina, que nós já debatemos aqui, pincelamos, e a lei humana. A lei humana é falha? É. Por quê? Segundo Allan Kardec, as leis que governam um povo refletem o caráter moral do seu povo. A lei divina é perfeita. A lei humana é uma forma de aprendizado do espírito para disciplinar o seu espírito, que ainda é muito indolente, rebelde, a viver dentro de regras. E a partir daí, ele se disciplinando, ele se desenvolve com disciplina. Aí chegará o ponto em que não precisam de mais leis humanas. Segundo a literatura espírita, em regiões espirituais evoluídas, existem regras, mas essas regras são muito mais facilmente aceitas, porque o entendimento de direitos e deveres é muito mais desenvolvido. Então nós temos a lei humana, que é precária ainda, porque reflete o caráter moral da nossa coletividade, e as leis divinas que andam paralelamente, tentando buscar para o centro essas variantes que nós temos. Olha só que eu achei lá no livro A Vida Continua. Todos recebemos das leis da vida o que fizermos de conformidade com os preceitos divinos. Em qualquer plano da consciência, do mais inferior ao mais sublime, qualquer prejuízo ao próximo, a criminalidade, a ingratidão, conheceremos dolorosos e inevitáveis reajustes na pauta dos princípios de causa e efeito. Somos livres para desenvolver nossas tendências, mas receberemos da vida aquilo que plantamos. Esta lei é implacável, a lei que nós chamamos de lei de ação e reação. A lei humana muitas vezes é falha. Muitas vezes nós vemos absurdos da justiça. Mas a lei divina, ela é implacável com o espírito. Mas ela não é, como eu já disse, punitiva. Ela é educativa, ela é reparadora. Deus não castiga ninguém por maldade. Ele quer que todos nós aprendamos com as nossas próprias experiências, com a nossa própria vontade, com o nosso próprio livre-arbítrio. A caridade é uma das maiores leis que existem, inclusive o Espiritismo fala tanto sobre ele, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Caridade para o Espiritismo e também para outras correntes não é só a caridade de dar uma esmola, dar uma cesta básica, isso também é. Mas a caridade aqui tem um contexto, um conceito muito mais amplo. Olha lá que dizem os Espíritos: benevolência para com todos, ser bom dentro do possível para com todos. Um bom dia, uma boa tarde, como vai você? Um olhar de compaixão para o ser humano em desequilíbrio, uma série de coisas. Indulgência para com as imperfeições alheias. Por quê? Não existe nesse mundo um ser humano que não tenha defeito. O único que não tinha desencarnou 2000 anos atrás. Então, por que eu tenho que ser implacável com o outro, né? Se eu também estou cheio de imperfeições. Então isso faz parte do contexto da caridade, segundo Allan Kardec. E finalmente o perdão das ofensas, porque é fundamental. A pessoa que não sabe perdoar, que junta mágoa no coração e vive raivosa e vive cheio de sentimento ruim, ela não tem paz espiritual. E muitas vezes ela adoece. Então, quando Jesus fala esses conceitos de perdoar, de ser bom, de amar o próximo, não é uma questão puramente religiosa. É uma questão muito mais prática e muito mais racional que nós podemos imaginar.
Jesus simplesmente veio tentar minimizar o nosso sofrimento e trazer um diário, um livro. Está aqui, gente, ó. Vê se vocês tentam seguir pelo menos um pouquinho do que está aí, porque aí vocês vão sofrer menos. E é verdade. Só que, muitas vezes, a gente desconsidera tudo isso, né? O lema do Espiritismo, contrastando o que era colocado na época, fora da igreja não há salvação, o lema do Espiritismo, do ponto de vista da moral, é exatamente esse: fora da caridade não há salvação. Ou seja, não há transformação, não há evolução. A evolução, a salvação, não está aqui dentro do templo espírita, não. Está dentro do nosso templo consciencial, do nosso templo dos sentimentos. Então, o Espiritismo estimula a prática do bem e da caridade, porque sabe, assim como Jesus também sabe, que ela facilita o trabalho da evolução. É uma catapulta, né, que vai adiantar o nosso progresso. E, finalmente, a lei do amor, né? A lei do amor está lá na questão 888. Quando os Espíritos nos dizem aquilo que Jesus também já tinha dito: amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina, mediante a qual Deus governa todos os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Gente, se nós pudermos, então, sintetizar tudo que falamos num único processo, num único sentimento, é no amor. Nós estamos aqui para aprender a amar. Aí precisamos do trabalho, precisamos da lei de igualdade, da lei de destruição, da lei de sociedade, da lei de progresso, para aprender apenas uma coisa: amar. Só que nós ainda trazemos vários ranços, vários primitivismos. E muitas vezes nós patinamos, né? Às vezes amamos, às vezes odiamos. Por exemplo, eu posso dizer para vocês convictamente que eu amo a minha esposa. E amo mesmo. Mas se ela chegar para mim e falar assim: ó, meu bem, depois de 25 anos de casado, eu tenho uma notícia para te dar. Eu me apaixonei por outra pessoa e vou ter que te deixar. E aí? Vocês acham que eu vou continuar a amá-la? Eu vou sofrer uma raiva que eu não sei nem o que vai acontecer. Então, este amor, ele é condicionado ainda na nossa situação. Tomara que isso não aconteça, né? Eu tive até uma experiência interessante há poucos dias, que eu saí de casa, Flávia, e fui no clube, fui jogar bola, fui tomar sauna e tal. Fiquei umas 3 horas lá, não levei o celular e esqueci, tranquei a chave, aí eu tranquei ela lá dentro e levei a chave da casa. 3 horas depois eu voltei, abri a porta, meu cachorrinho veio todo serelepe, fez a maior festa, me lambeu, né, e minha esposa queria me matar. Aí eu descobri que quem me ama é meu cachorro, né? Porque ela está com raiva, ela me odeia. Mas brincadeiras à parte, nós estamos ainda nesse estágio de aprender a amar. Há criaturas que já amam incondicionalmente. Chico Xavier amava incondicionalmente. Tem uma história que conta que lá no centro de Uberaba, tinha um senhor que frequentava, muito simples, que tinha até um problema mental, que chamava Jorge. E o Jorge raramente tomava banho. O cheiro dele não era agradável, ele andava descalço, com os pés todos machucados, mas ele tinha verdadeira adoração pelo Chico Xavier e não perdia uma sessão do Centro Espírita. Onde ele sentava, as pessoas se afastavam. Quando acabava as palestras, os trabalhos do centro, ele vinha para abraçar o Chico e o Chico o abraçava com todo o amor, né, com todo o afeto. E o Jorge beijava o Chico e tal, e as pessoas ficavam até meio assustadas, né? Ele não tinha ressalvas, porque ele amava incondicionalmente. Muitos aqui talvez já amam incondicionalmente, eu infelizmente ainda não, e o meu amor ainda está atrelado a algumas circunstâncias. Mas esta é a proposta da evolução: aprender a amar de forma incondicional, sem levar em considerações coisas humanas. Esta é a proposta da evolução e esta é a proposta da doutrina espírita também. Eu agradeço a todos, espero que tenha sido útil o que a gente falou aqui. Desejo a todos uma boa noite e muito obrigado.